é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo de Deus, o Cordeiro, imolado desde antes da fundação do mundo, aquele que estende os braços a todo homem e mulher, segundo a ordem universal de Melquisedeque. Hoje, segundo o livro de Reis, capítulo 6, que nos diz do verso 8 em diante, diz que o rei da Síria fez guerra contra Israel. Nós estamos falando de um período muito longínquo, há quase 3.000 anos atrás, 2.850 anos, 900 anos. O rei da Síria fez guerra a Israel. Desta mesma Síria que está aqui, a mesma geografia, um outro povo. Naquele tempo eram os sírios originais, hoje são os sírios árabes. E em conselho com os seus oficiais, ele determinou que botaria o seu acampamento num determinado lugar para atingir, para assaltar, para fazer guerra contra Israel. Mas Eliseu, o profeta Eliseu, que servira ao profeta Elias, mandou dizer ao rei de Israel: não passes pelo lugar tal, porque os sírios estão descendo para ali. E o rei de Israel não mandou ninguém para aquele lugar e evitou ser molestado, ser vitimado, ser dizimado. Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. Então, perturbado com esse tipo de incidente, angustiado ficou o coração do rei da Síria, que chamou os seus oficiais e perguntou: escuta, quem é o espião que está entregando a gente? Quem é? Aqui de dentro de nós, que está vazando informação para o rei de Israel. Então um dos servos do rei da Síria disse: ninguém. É o profeta Eliseu, que é de Israel, que sabe tudo sobre ti. Ele sabe na mente dele tudo sobre ti. E ele diz ao rei de Israel aonde tu estás, o que tu pensas, o que tu não pensas, o que tu vais fazer, o que tu conversas no teu quarto. Então o rei disse: ide e vede aonde está esse Eliseu, porque eu vou prendê-lo. Eu vou prendê-lo. Aí alguém disse: ele está morando em Dotã, em Israel. Então o rei da Síria enviou tropas especiais, os seus cavalos e carros, forte grupo de homens armados, e chegaram de noite e cercaram a pequenina cidade de Dotã, onde Eliseu estava temporariamente residindo. E tendo se levantado muito cedo o moço que ajudava Eliseu, que cuidava dele, e saído para providenciar as coisas, água para casa, tudo para aquilo que Eliseu necessitaria quando se levantasse, e olhou e viu as tropas do rei da Síria com os seus cavalos e carros e com seu contingente de homens especializados e bem armados que haviam cercado a cidade de Dotã. Então esse moço auxiliar de Eliseu saiu correndo e lhe disse: ai, meu senhor, perdemos, o que faremos? Eles estão aí, vieram nos pegar, vieram te prender. Mas Eliseu respondeu:
ao moço aflito: não temas, não temas, porque muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, não temas, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, meu Deus, peço-te que tu abras os olhos dele, para que ele veja o que eu vejo. Abre os olhos dele. Então o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e de carros de fogo em redor de Eliseu. Aquela retaguarda de cavalos e cavaleiros e carros e carruagens de fogo, cercando o homem de Deus, que andava com Deus, que era sincero para com Deus, que vivia com Deus, que não brincava de Deus, e que era honesto com tudo e com todos e em tudo que fazia. Quando o Senhor abriu os olhos, o moço viu os cavalos, os carros de fogo, os seus cavaleiros ao redor de Eliseu. E como desceram contra Eliseu os homens do rei da Síria, quando o viram em pé na frente da casa, não enxergavam os cavalos de fogo, nem as carruagens de fogo. Eles estavam cegos para a dimensão que envolvia e que guardava Eliseu. Então se arremessaram contra ele. Mas Eliseu, sem sair do lugar, disse: Senhor, fere-os, peço-te, fere esta gente de cegueira. Eles já não estão vendo aquilo contra o que estão se arremessando. Eles estão se arremessando contra cavalos de fogo e carros de fogo que eles não veem mesmo. Agora eu peço que tu os firas de cegueira física. Feriu-os de cegueira o Senhor, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse a eles: não é este o caminho, nem é esta cidade, eu vou vos levar para onde vocês estão querendo ir. E os levou para dentro de Samaria, para a capital do norte de Israel, e entregou-os ao rei de Israel. Um homem, nenhuma espada, nenhum poder visível, nada, mas uma comunicação. Um homem acerca de quem Deus dizia: eu conheço Eliseu e sei quem foi Elias. São essas pessoas que os céus reconhecem. Existem pessoas diferentes andando pelo mundo. Existe muita gente que só vê o que vê, que só comenta o que enxerga e que não admite que exista nada para além do que eles próprios enxerguem e apalpem. Esses ficam do tamanho do que confessam, ficam do tamanho do que admitem existir, reduzem-se, confinam-se aos emparedamentos mentais do seu confinamento, de ignorância ou de incredulidade. Eu sou do tamanho da minha fé. Eu sou do tamanho do meu olhar espiritual. Eu sou do tamanho da minha certeza
certeza de vida, comunhão, intimidade e amizade com o Senhor. Eu sou do tamanho do Evangelho. Eu sou do tamanho de Jesus. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, disse Jesus, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu sou do tamanho de Jesus na terra. Eu sou todo aquele que anda em sinceridade e em verdade, fica assim. A semelhança de Eliseu, a semelhança de Jesus, a semelhança de Paulo. Lá em Éfeso, soube da confissão de demônios feita contra os filhos de um sumo sacerdote chamado Seva, e que eram exorcistas ambulantes que cobravam para supostamente expulsar demônios, e que foram expulsar demônios numa casa e tinham visto como Paulo expulsava os demônios meramente pela palavra, e eles foram e disseram em nome de Paulo, sai deles. E os demônios disseram, nós conhecemos a Jesus e sabemos quem é Paulo, mas quanto a vós, quem sois? E eles levaram um surro horrível, e despidos, desnudos e feridos, correram pelas ruas de Éfeso em desespero. Como Paulo diz, quando a gente de fato anda com Deus, nós nos tornamos conhecidos de principados e de potestades. Um homem, uma pessoa humana, na presença de Deus genuinamente, com mais força do que exércitos, com o poder de entrar na cabeça do rei da Síria, com o poder de entrar na cabeça do rei da Síria, pela oração, pela intercessão, pela resistência espiritual ao mal que ele pretendia, de modo que lhe discernia os mistérios e segredos, estragava seus planos, anunciava suas estratégias de morte. E estava para além do alcance das mãos belicosas daquele homem, porque havia carros de fogo e cavalos de fogo à volta da sua casa. Foi como aconteceu com meu velho pai. 4 meses antes de falecer, idoso, cego, e 3 homens invadiram a casa dele com pistolas automáticas, renderam a minha mãe e o motorista dele. Meu pai nem viu, porque era cego, nem notou, porque era pacificado, nem levou a sério quando ouviu vozes altas, porque pensou que eram pessoas da igreja chegando e brincando por lá. Até que realizou que tinha uma presença maligna, aterrorizando a minha mãe, e quando ele conseguiu enxergar pelos 15 ou 18% de vista de um lado, e percebeu qual era o quadro, aquele velho homem que com a idade foi ficando cada vez menorzinho, de muletas e bengala, se pôs em pé, com um restinho de cuscuz na boca, olhou para aqueles 3 homens e disse, fora da minha casa. Ninguém tira nada de mim, eu dou quando eu quero.
Saiam daqui agora em nome de Jesus, eu os expulso da minha casa. E os 3 saíram se atropelando, correndo, se machucando. Na esquina adiante acabaram presos e foram levados direto para a cadeia e eram policiais militares disfarçados e assaltando. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí você diz, e a quantidade enorme de gente boa que morre, de gente voltando de culto, de gente santinha, de gente pura? Meu Deus, qualquer coisa pode acontecer a qualquer um. Facadas acontecem pelas costas. Paulo diz que foi assaltado muitas vezes nas estradas. Pode acontecer com qualquer um. Mas uma coisa eu sei. Se você ficar frente a frente com o mal e não temer, o que de mais diferente pode acontecer é que eles venham a te matar. Mas vão matar uma carne que morreu sem medo. E vão matar um ser que não morre, um espírito pacificado. Agora existe uma chance brutal de eles saírem correndo. É que nós não temos exercido a confiança e o poder que existe no olhar da fé, na coragem da fé, na determinação da fé, na segurança da fé, na ousadia da fé, no brado da fé, no escudo da fé, no enfrentamento em nome da fé, sem medo. Não por força, não com armas, nem com violência. São cavalos de fogo e os seus cavaleiros são carruagens de fogo à nossa volta. É a retaguarda dos céus. Eu tenho vivido sob a retaguarda dos céus toda a minha vida. Nos últimos 45 anos eu vi todo tipo de demônio fugir. Vi todo tipo de intenção maligna ser vencida. Vi as setas serem quebradas. Vi as que entraram em mim não terem tido veneno para me matar e serem arrancadas. Vi o poder da couraça da justiça de Cristo. Vi a paz que dá andar vestido com a verdade no íntimo. Conheci a alegria de escolher caminhos de paz, conforme o calçamento do Evangelho da nossa salvação. Entendi a proteção mental que o capacete da salvação me dá. Aprendi a me defender dos dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. E me foi ensinado o manejo da palavra da verdade, da espada do Espírito, para depois de termos enfrentado todas as coisas, dizermos, mais são os que estão conosco, mais são os que sempre estiveram conosco, do que os que estão com eles, sejam eles quem forem, que se façam inimigos da verdade de Deus que habite a vida e o coração de alguém. Ou você não se lembra de Paulo perseguindo, matando cristãos, aprisionando-os, obrigando os discípulos de Jesus a blasfemarem, até o dia em que, munido de cartas, ia de Jerusalém para Damasco para aprisionar mais discípulos de Jesus. Foi barrado por aquela luz, por aquele campo de força eterna. E caiu do seu cavalo, da sua montaria, ouvindo aquela voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
cara começa a querer fazer mal aos pequeninos, sejam eles discípulos ou não, fazer mal a esses pequeninos que Jesus chama irmãos, sejam eles crentes ou não, fazer mal a esses desguarnecidos aos quais Jesus chama meus, sejam eles da igreja ou não, e não sabe que está provocando os céus, que está cutucando o Senhor dos Senhores com vara curta, como diz Deus através do profeta Isaías: ou porventura não sabeis que vós sois as meninas dos meus olhos? Levantaram-se os homens do rei da Síria, cercaram a casa de Eliseu. Mas Eliseu disse ao seu moço apavorado: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor Jesus, fortalece o coração de milhões que estão com medo. Ajuda-os agora a tomarem posse mesmo das armas do Espírito, das espadas do Espírito, da palavra de Deus, do escudo da fé, da couraça da justiça. E dá-nos sabedoria para não procurarmos o rei da Síria, mas não temermos o rei da Síria. Sabemos do que mais, muito mais, infinitamente mais e mais poderosos são aqueles que estão aqui na nossa retaguarda, do que aqueles que estejam porventura com eles, sejam eles quem forem os que contra as nossas vidas intentarem. Coloca essa paz, essa segurança, essa certeza e essa vitória no coração de todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.